Os trabalhadores fazem a maior parte da humanidade. E os Deixa eu falar uma coisa aí, Neves. A maior parte da humanidade não concorda com você. A sua ideologia, ela não faz parte da maior parte do pensamento humano. Põe na tela a próxima live, a próxima notícia. Todo mundo está comovido com a morte do Charlie Kirk. Todo mundo entende que algo tem que ser feito. Aí o Trump vai e faz isso daqui. Jornalistas vão precisar submeter conteúdos ao Pentágono antes de publicar. Tem como você defender isso? Tem como você achar que isso é uma coisa certa? Nós acabamos de fazer uma oposição à esquerda aqui no Brasil, porque eles queriam criar um órgão do governo que ia autorizar previamente as suas postagens em redes sociais, e a gente falou, isso é censura. Isso é Ministério da Verdade, isso é 1984. Não faça isso. E o negócio pegou mal e caiu. Agora a gente vai pagar pau pro Trump, que vai pegar uma causa legítima, que é a morte do Charlie Kirk, para fazer um negócio desse. E eu já vou chegar no Ian Neves e nesses caras. Vamos lá. Cerceamento. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos começou a exigir que os jornalistas credenciados submetam a sua aprovação qualquer informação que lhe diga a respeito sobre o risco de perderem o acesso ao Pentágono. A regra inclui informações coletadas por meio de fontes internas anônimas fora dos canais oficiais de comunicação. Os 90 jornalistas credenciados do Pentágono receberam na sexta-feira um memorando de 17 páginas. O documento também restringe a circulação da imprensa, designando grandes áreas do prédio como proibidas para circulação sem escolta. Essas novas condições representam um novo passo na luta travada por Donald Trump e sua administração contra a imprensa tradicional, acusada de ser desfavorável ao governo. O presidente processou recentemente o Wall Street Journal e The New York Times e comemorou a suspensão do programa de Jimmy Kimmel pelo canal ABC por comentários políticos do comediante. Então, é óbvio que a desculpa vai ser: cara, o Pentágono é estratégico, o Pentágono é um órgão voltado para a guerra, para a defesa militar dos Estados Unidos. Em nome da soberania, a gente tem que tomar cuidado com quais informações vão sair daqui. É óbvio que a desculpa vai ser essa. A desculpa nunca vai ser: eu não gosto do que você fala de mim, então vou te censurar. A desculpa nunca vai ser essa. Mas, no fundo, o que ele está fazendo é isso. E aí, cara, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, isso é vezes 20, você tem uma polarização imbecil em que, se você defende qualquer coisa com parcimônia, se você é um cara que você é minimamente sensato, você cai no desgosto dos extremistas burros. Então, um cara de esquerda vai ficar: censura, tem que poder falar que você quer matar o Charlie Kirk, porque... E do outro lado você vai ter a galera falando: não pode deixar o comunismo tomar conta dos Estados Unidos, então vamos ter que criar um departamento do Trump para dizer quais notícias... Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil importa tudo dos Estados Unidos, inclusive o que não presta. E eu vou te falar, nós temos que ter uma escalada em termos de controle de discurso de ameaça de morte aqui no Brasil. Isso é óbvio que tem que acontecer. Acho que todo mundo já sabe disso. O problema é que a gente não pode cair nisso. E por que eu estou dizendo isso? Vamos ver o próximo vídeo. Isso aqui eu já reagi no Três Irmãos, mas são dois, tá? Eu vou trazer esse do Chavoso da USP e depois eu vou... Olha quem veio aqui, vem cá. Phoebe, vem. Vem, Phoebe, vem. Traz ela aqui, olha quem ela trouxe. Olha quem ela trouxe, aquele cachorro do meme. Olha quem veio ver a gente. Olha. Incrivelmente ela gosta de você, eu não sei porquê. Ela não Porque são gosta, da mesma geralmente... espécie. Oi? Porque são da mesma espécie. Ah, pode ser. A Phoebe não gosta de ninguém, mas ela gosta de mim porque eu sou muito legal e eu brinco com ela. Mais ou menos. Eu sou um cara que eu fazer o quê? Os animais sentem a minha aura bondosa, olha lá. Bom, não vou desmentir você ao vivo. Tá bom. Vamos lá? Voltando ao que interessa. O lance é o seguinte, ó. Presta atenção no que o Chavoso da USP falou e presta atenção para você não cair, como eu acabei de dizer, na armadilha do discurso trumpista, de onde está a medida do que a gente tem que ter de adotar como proposição. Vamos lá? Só um contexto antes, tá? O que aconteceu que você chegou nisso? Inclusive, meu vídeo de amanhã vai ser reagindo a esse corte inteiro. Isso aqui foi um debate que teve entre a esquerda reformista, que são os trabalhistas, era o Crepe, o Loconte e o Charlie... Esqueci o nome dele agora. E do outro lado você tinha o Chavoso da USP, a Carol Sardá e o Jones Manuel. E aí fica claro como esses caras, né, os revolucionários, são crianças, tá? São crianças brincando de revolução. Aí o Chavoso da USP, tá? O Chavoso da USP faz isso daqui, ele dá essa declaração. Vai lá.
Eu não sou desses que diz que policial é classe trabalhadora, pra mim não é. Aqui, não sei, talvez alguém vai discordar de mim. Não é. Ó, o Jones é braço armado rindo, do Estado que existe pra reprimir os trabalhadores. Então, pra mim, não é trabalhador. Não tá do meu lado, não tá do nosso lado. E se for pra pegar em armas pra defender a burguesia, defender o capitalismo e ficar contra o processo revolucionário, que seja reprimido junto. Tem uma questão. Quando o Chavoso fala assim, se for o braço armado do Estado que eu não considero burguesia, ou seja, o pessoal que está alinhado à burguesia, então tem que se combater essas pessoas, mas vocês desconsideram, por exemplo, todo o processo de despolitização que vem historicamente no Brasil, que coloca... E aí tem a argumentação do Charlie, que foi Charlie Berkeley, lembra o nome dele, que foi muito boa. O fato é o seguinte, o Chavoso da USP, pra quem não sabe, ele fez, acho que ele fez Ciências Sociais na USP. Nós pagamos imposto pra esse vagabundo se formar, tá? Ele se formou de graça, ele entrou na USP, ele comeu lá no bandejão subsidiado, ele teve professor de graça, ele fez tudo isso com o nosso dinheiro. Você pega lá a classe trabalhadora de verdade, o cara que acorda cedo, trabalha 6 por 1, paga imposto pra caramba. Este cara pagou imposto para que a USP formasse o senhor Chavoso da USP. Para que ele vá num debate dizer, policial não é trabalhador, e se tiver na minha revolução contra a minha revolução, vai ser reprimido. O que ele tá dizendo é o seguinte, tem que matar policial e pronto. Por que esse cara pode fazer esse discurso? Por que nós temos que, inclusive, pagar para esse vagabundo sair arrotando por aí que ele fez Ciências Sociais na USP, que vamos ser sinceros, tá? Você fala, mano, eu fiz Medicina na USP. Mano, você é pica. Irmão, eu fiz engenharia na Poli. Porra, você é foda. Pô, você fez o quê? Você fez Ciências Sociais. A chance de você ser um idiota que pegou a rabeira lá, de quem não passou em nada, e não fez porra nenhuma na faculdade, é de 99,834%. Entendeu? A verdade é que muitos cursos de humanas em faculdades como a USP ou federais ao redor do Brasil são de pessoas burras que passaram no vestibular que não é difícil de passar, estudaram um curso que não é difícil de estudar para não servir para nada, tá? Ah, então todo mundo... Não, claro que não. Tem muita gente boa, é importante sim se aprender história, filosofia, tudo isso. Agora, a esmagadora maioria dos cursos de humanas desses lugares, na real, são formadores de militantes imbecilizados. A verdade é essa, tá bom? E nem tô vindo aqui falar, porque a doutrinação na escola não tem nada a ver com doutrinação. Dentro da liberdade acadêmica e dentro da liberdade orçamentária que uma universidade tem, eles administram mal os recursos, porque eles estão banhados de ideologia, e eles vão formando essas pessoas. É isso. Hoje a estrutura que nós temos é isso. Nós investimos um caminhão de dinheiro para formar esses chavosos de USP aí. Falou? Aí um cara desse, ele pode falar em matar o policial, porque o policial não é um trabalhador, segundo ele. É o que ele está dizendo. Você concorda que esse discurso é perigoso e ele tem sim que ser censurado? Ele tem sim que ser censurado. Inclusive, esses dias, você vê como eu tô falando, cara? Eu fiz uma live com o Rasta, né? E aí, cortaram um trecho da minha live onde eu digo que liberdade não é um valor importante. Não é um valor tão importante. E tu fala, lá, como é que você vai defender esses caras? Eu tô falando justamente disso, cara. Eu não defendo liberdade de expressão irrestrita mais, porque liberdade de expressão irrestrita te dá a liberdade de você ser nazista, por exemplo. Eu não defendo isso. Eu não defendo que você tenha a liberdade de ter certos tipos de discursos perigosos, ainda mais num país que tem um oceano de pessoas de QI 83. Tá? Então, se esse discurso se espalha, não, policial não é trabalhador, nós temos que fazer uma revolução, tem que matar policial. Você vai ter ainda mais um policial que é de fato um trabalhador correndo risco de vida. Então, tem sim que ter cerceamento de liberdade. O problema é, a gente não pode cair no discurso trumpista ou dessa galera que fica puxando o saco de presidente americano, de tudo que vem de lá, tá? A polícia fala, não, você tem que ter um órgão do governo que vai regular quais notícias podem sair. Você entende como aqui, nessa live, a gente fala coisas que não são óbvias? Que elas não são tão claras, que elas não são tão simples. Ah, mas você é de direita ou de esquerda? Mas você é a favor de proibir ou liberar? Mas você é a favor de liberdade? Então não, cara, tudo tem nuance. Claro que eu sou a favor de liberdade, porém com algumas restrições. Claro que eu sou contra o discurso comunista e quero acabar com ele, mas não de acordo com o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, pegando a morte do Charlie Kirk, para falar que agora as notícias sobre o governo dele têm que ser reguladas pelo próprio governo. Dá para entender a nuance? Dá para você entender que as coisas são mais complexas do que parecem? Entendeu? Dá like na live. E aí, nós vamos
chegar no outro. Nós vamos chegar no outro. Que é o discurso do Ian Neves, de terninho e gravata, igual um bom... Ele já tá cada vez mais com a cara Assim, eu não estou falando que ele é só uma brincadeira, tá? Posso fazer uma brincadeira com você, Ian Neves? Mas você tá parecendo muito aqueles rapazes que, sei lá, nos Estados Unidos a galera faz tipo umas emboscadas, sabe? Pra aqueles rapazes. Você tá ligado que eu tô falando, né? Você tá a cara desses caras. Vai lá. Posso dar uma aceleradinha? Ah, não. Vamos degustar isso. A gente dá um recado no final que é pra dizer: não deixe esse ódio te desmobilizar. Deixe esse ódio te organizar. A gente sempre termina falando: organize-se. Organize-se. Volte a se enxergar como um agente político. A maneira como a gente atua politicamente é muito individualizada. Deixa o menino trabalhar, meu. Eu sei, mas tem como fazer isso antes ou depois da live? Não dá. Tá, vai. Como que é a maneira como os brasileiros atuam politicamente? Nas eleições. Pelo menos se enxergam como sendo capazes de influenciar politicamente apenas nas eleições. E as eleições são, grosso modo, uma escolha individual que dizem respeito apenas à sua consciência pessoal. Isso tudo é uma maneira autocentrada de influência na política e que nós sabemos que a influência é muito branda, remota, né? Qual é a maneira como a gente consegue influenciar de verdade na nossa existência? Se organizando, tendo a única coisa que a gente tem ao nosso favor: números, quantidade. Os trabalhadores fazem a maior parte da humanidade. E os Deixa eu falar uma coisa aí, Neves. A maior parte da humanidade não concorda com você. Então, quando você vê que o seu discurso de leite com pera, de um molequinho branquinho, com óculos douradinho, redondinho, um nariz desse tamanho, uma cara de bosta com esse cabelinho de merda, falando: a classe trabalhadora tem que pegar em armas e fazer revolução. Quando as pessoas não concordam com você, não é que elas estão necessariamente desorganizadas ou elas só estão fazendo parte da eleição. Não, cara. Elas não concordam com o que você está falando. Sim, a maioria do mundo, isso não é no Brasil, a maioria do mundo não concorda com você. A sua ideologia, ela não faz parte da maior parte do pensamento humano. As pessoas não acham, como o Chavoso da USP disse, que o policial não é classe trabalhadora. As pessoas não acham que o seu patrão é seu inimigo. Entendeu ou não? Mesmo porque, se houvesse uma revolução da classe trabalhadora, você seria o primeiro a morrer. Porque se tem uma coisa que você não é classe trabalhadora, cara. Você é um playboyzinho, leite com pera, sustentado pela mamãe, que assumiu isso, você mesmo assume, né? Que fica com burnout quando faz 2 lives por dia. Você ia ser o primeiro a ser morto, cara. Entendeu? Vamos lá. trabalhadores organizados são o maior pesadelo das classes dominantes. Inclusive, se não fosse, as greves, os sindicatos, as organizações não incomodariam tanto, as manifestações não seriam reprimidas com tanta violência. Se tem algum grupo que sabe muito bem que as organizações trabalhadoras são um perigo, é a própria classe dominante. Aqui. Isso é outro absurdo que esses caras estão falando. E nesse debate lá do esquerda moderada versus esquerda revolucionária, ficou muito claro isso. Não, vocês veem as manifestações sendo reprimidas. Se tem uma coisa no Brasil que não é reprimida, é manifestação, cara. Aqui no Brasil, cara, você tem literalmente black blocs quebrando a Fiesp e nada acontecendo com eles, cara. Você tem literalmente o Guilherme Boulos queimando o pneu na Marginal e se tornando o deputado mais votado de São Paulo. A gente ficou com tanto trauma da ditadura militar que, não, tudo que é manifestação política é como se tivesse uma aura. Algumas coisas aqui no Brasil, elas se tornaram intocáveis, né? Então, se você é um professor... você é um professor, cara, você não pode discordar de um professor. Se você é um artista de MPB, puta que pariu, você necessariamente você é culto, você é inteligente. Não é. Tem um monte de cara que é burro, que é ruim, tá? Principalmente esses novos agora, tá? Você pega um que eu vi, inclusive, que tava agitando o Lenine. Lenine é um bosta, cara. Lenine é um bosta. Você fala assim, porra, o Caetano Veloso do caralho, Gilberto Gil, beleza, Djavan. Lenine é bosta. Lenine é bosta, entendeu? Zé Cabaleiro é bosta. Entendeu? Esses novos aí, só que eles estão na aura dos intocáveis. São pessoas que eles têm uma... É como se você tivesse um manual de instruções onde estivesse escrito assim: artista de MPB igual qualidade e inteligência. Então você nem questiona, né? Professor é a mesma coisa. Ai de você discordar de um professor, né? E uma das coisas que é intocável aqui no Brasil é a tal da manifestação política. Em nome de manifestação política, vocês invadem imóveis,
tá? Pra fazer sexo. Eu tenho um vídeo onde eu vou numa invasão de São Caetano. Ah, é pra acolher mulheres. Porra nenhuma. Tinham 12 homens lá dentro, tinha uma caixa de camisinha, tinha um monte de coisa lá que a gente mostrou, tá? Cafezinho da Oxo, lá, donuts e o caramba. Só que vocês estão fazendo uma manifestação política, então não pode ser reprimido. E se tem uma coisa que não é reprimida do Brasil é a manifestação política, tá? Agora sim, vai tentar fazer a sua organização da classe trabalhadora lá em Cuba. Organiza um partido que você acha, puta, eu não concordo muito com o Fidel. Vamos organizar a classe trabalhadora. Vai lá, vai na Venezuela fazer isso agora. Né? A gente volta aos clichês, né? Vamos lá. A gente que está na internet não está iludido. A gente não acha que a internet sozinha vai mudar a realidade. Como a gente falou, o debate de se a gente deve ou não estar na internet já foi superado. A gente deve estar, com certeza. Tá. Mas sabe quem também acha que a internet não é o principal? A própria direita. A direita, que é hegemônica nas redes, não trata a rede como principal. A direita faz muito trabalho nas ruas. Pausa aqui. A direita faz muito... Deixa eu... Nossa, cara, como ele tá falando merda. Primeiro que é o seguinte. Direita não é hegemônica nas redes. Começa por aí. Você tem inúmeras figuras de esquerda que desde, sei lá, desde a pandemia principalmente, estão crescendo bastante, tá? Outra coisa, quem disse que a direita não acha que a rede é o principal? Se você pegar os mandatos dos bolsonaristas, é só rede. Não existe trabalho nas ruas, só existe rede. Então quando você chama de direita, cara, diferencie. Porque se você pegar, por exemplo, o trabalho, a gente vai ver aqui da grande Zoe Martinez, é só rede. Quando você pega o trabalho do Nicolas, é só rede. É só rede. Né? Até pra identificar o que o teu inimigo tá fazendo, você tá falando merda, velho. Vamos lá. Muito trabalho na mídia tradicional. A direita faz muito do que a gente até entende como trabalho de base. É só vocês verem o que, por exemplo, a Igreja Universal faz. A Igreja Universal sozinha consegue mobilizar 7 milhões de eleitores. Como eles fazem isso? Caso vocês não saibam, não é só com internet. A Igreja Universal tem um jornal. Eles colocam pessoas fiéis para vender... Uma coisa. Sabe o que a Igreja Universal mobiliza? Interesses da Igreja Universal. Não tem... Não, é uma ingenuidade você achar que pastor da Igreja Universal ou que os caras... Eles são necessariamente pessoas ligadas a pautas de direito, sei lá, como tripé macroeconômico, austeridade fiscal ou... Não, cara. Os caras pegam uma pauta que é ideológica, por exemplo, aborto, tá? Porque a partir do momento que você tem uma pauta dogmática, ela é ideológica. Seja ela certa ou errada. Não importa o que você acha do aborto, se você é contra ou a favor do aborto. Aborto, hoje, ela é uma pauta dogmática. Essa pauta dogmática, ela é muito contagiante. Ela é engajante. O cara pega esta pauta e usa essa pauta para defender os próprios interesses. Se você tem um presidente que se diz de direita ou de esquerda e defende aquela pauta, o cara vai junto. Eu não preciso nem mostrar aqui quantas e quantas vezes você tem o próprio Silas Malafaia apoiando o Lula, cara. Então, assim, o seu discurso ele é só vazio, mas vamos lá, vai lá, continua. Bem-vindo, Felipe, ao Ballet Plus. Tamo junto, Felipe. O jornal e dialogar com a população olho no olho. É assim que eles puxam as pessoas para perto e transformam essas pessoas também em ativistas políticos, mesmo que eles não percebam. É com charlatanismo? É com mentira? Funciona muito, tá? Então eles sabem que as redes são um jeito de chegar na população. Mas a gente não pode se deixar iludir pelo que a Laura falou. Números. A gente não pode se deixar iludir pela quantidade de visualizações que a gente tem. Pela quantidade de seguidores que a gente tem. A nossa métrica, a nossa régua deve ser: estamos incrementando nossas fileiras? Estamos botando mais gente nas ruas? Estamos fazendo as pessoas se enxergarem como agentes políticos? Essa é a nossa métrica. A gente dá um... Tá. É Laura o que é o nome dessa menina? Não sei. É só comunista, falou Laura? é isso aí. Eu, se não me engano, ela ia estar no debate. Eu não sei se estou falando besteira, tá? Ela ia estar no debate lá do 20 contra 1 e não esteve, né? Que, aliás, só uma coisa. Esse evento, né, bonito, painel de LED atrás, microfone, terninho e gravata, ele é patrocinado por quem? Um banqueiro, irmão. O Ian Neves, ele está literalmente no palco de um banqueiro fazendo propaganda contra o capital. Esses caras, eu vou te falar, velho, olha, cara. Ai, ai. Laura Sabino. Laura Sabino, eu acho que ela ia estar. Deixa eu falar uma coisa.
Alguém aqui, eu não lembro quem, tinha arrumado pra mim o livro do Eduardo Moreira. Vamos deixar ele aqui também, o livro do Eduardo Moreira? Nem sei onde tá. Que é o Encantador de Vidas. E porque eu tenho que achar... Porque toda vez que falaram de CL, a gente tem que ler esse livro. Cara, tem umas partes, assim, do livro que são grotescas. Grotescas. Eu vou pedir aqui, ó. Faz favor, manda no grupo de detalhe, fala pro nosso amigo Vinícius comprar esse livro pra mim, ou achar o livro pra mim. Alguém tinha aí. É o Encantadores de Vidas do Eduardo Moreira e achar as páginas mais risíveis, porque, cara, tem trechos ali. Tem um vídeo meu no YouTube em que eu leio essas páginas. Então não precisa nem... É só pegar o meu vídeo, ver as páginas e a gente vai ler alguns trechos aqui. A gente vai fazendo... Qual é o nome do livro? Encantadores de Vidas do Eduardo Moreira. E aí fala pra procurar no meu vídeo que eu fiz sobre isso, quais as páginas mais constrangedoras. Porque, mano, o livro do cara, velho, eu vou te falar, meu. Puta que pariu, cara. Eu vou ler trechos aqui pra você, né?